daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que estejamos preparados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Com liberdade para entregar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria de estar aqui novamente na casa do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade. É um prazer, uma alegria tremenda de estar revendo nosso pastor Joás aqui em Lagoa da Prata. Ele é sempre bem-vindo aqui. E me lembrei aqui de nós aqui congregando na maior alegria com nossos obreiros. E eu aprendi muito com este homem, aprendi muito com o pastor Adriano, com o Eugênio, com o Júnior, né? Uns obreiros abençoados que eu aprendi com cada um pouco. Eu suguei, irmãos, um pouco de cada um. E é assim que você tem que fazer. Quando você tem um crente abençoado do seu lado, suga dele o melhor que ele tem, irmãos. E aí você vai crescer mais pra frente, irmãos. Você vai subir degraus com essas pessoas abençoadas. Então, glória a Deus pela vida deles, irmãos. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Eu vim trazer a palavra nesta noite, irmãos, e creio que Deus vai falar muito no teu coração, aleluia. A gente sabe que hoje o tema, né, é honra e justiça, que está em Provérbios 21, amém, aleluia. Tu és santo, Senhor. E já quero começar a palavra do Senhor aqui, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 3, amém, irmãos, aleluia. Vamos ler comigo em nome de Jesus, aleluia. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 3, e você vai ver o que Deus fez na vida de um homem, a tamanha honra que Deus trouxe para um homem nesta noite. Deus vai falar muito no teu coração, irmãos, aleluia. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 3, aleluia. Assim fala a palavra do Senhor: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde o boi até ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo, e contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide vós, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneneus retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul os amalequitas feriu, desde Avilã até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. No começo dessa palavra, irmãos, a gente vê aqui que tinha duas tribos, a tribo de Israel e a tribo dos amalequitas. Irmãos, qual a diferença deste povo? A diferença desses dois povos é um povo que realmente servia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, o único só Deus suficiente Salvador de nossas vidas, o único Deus que reinava sobre toda a face da terra. A diferença do outro povo, que eram os amalequitas, serviam a vários deuses. E quando, irmãos, a afronta do inimigo vem contra o povo de Israel, irmãos, ali no momento certo, Deus, ele livra os seus e faz cair o adversário sobre ele. Então, no começo dessa história, a gente vê que Deus enviou Samuel para falar com o rei Saul, para poder exterminar aquele povo amalequita, o qual vivia amaldiçoando o povo de Israel, o qual vivia oprimindo o povo de Israel. Então Saul foi e abateu aquele povo, e deixou vivo o rei, chamado Agag, rei dos amalequitas. Mas Deus, irmão, a ordem era para matar todos, não era para deixar nenhum mal sobressair essa raiz maligna deste povo que não adorava a Deus. Porque é assim, irmãos, a gente pertence ao nosso Deus, o nosso fogo de vida pertence a Ele. Mas se a gente não der honra ao nosso Deus, como a gente vai ser honrado? Se a gente não adorar e exaltar o nosso Deus, como Ele vai nos manter de pé? Então aquele povo não estava adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Então Deus mandou Samuel falar com Saul para bater aquele povo. E Saul abateu aquele povo, mas deixou Agag vivo. Ele descumpriu uma ordem de Deus. E Deus depois falou com Samuel: vai atrás de Agag e acaba matando ele, porque eu não quero uma raiz que não dê frutos. Eu não quero uma árvore que seja somente para ser julgada ali no fogo e ser queimada em cinzas. Não serve para nada, não produz fruto. Então só serve para queimar, vira cinza na fogueira. Então
Agag também foi exterminado. Mas eu quero chegar aqui, irmãos, em capítulo 2 de Esther, no versículo 1, aleluia, tu és santo, Jesus, aleluia. Aleluia, tu és santo, Jesus, Deus Todo-Poderoso, tu és santo, Jesus. Vamos ler comigo aqui, irmãos, na palavra do Senhor, aleluia. Assuero casa com Esther. Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, este povo aqui, Assuero era um rei, igual o faraó em Israel. Irmãos, e aí ele casa com uma mulher chamada Esther. Ninguém sabia de que povo que ela era, pois ela não tinha revelado a origem dela. Somente casou com o rei porque ela foi pega praticamente como escrava, como um povo, levando para o trono de Assuero para poder casar. Várias mulheres foram apresentadas perante a ele. E aí ele achou bonita Esther, de formosura, aparência, gostou e casou com ela. E vamos aqui no capítulo 3, verso 1, falar um pouco dessa história aqui, irmãos, aleluia. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar em cima de todos os príncipes que estavam com ele. Irmãos, no começo dessa palavra a gente vê que Assuero tinha um guarda, um general de guerra ali, irmãos, que chamava Amã, um homem valente, um homem que ali dirigia um exército, mas que ele era Agagita, parente de quem? Da descendência de Agag. Quem era Agag, irmãos, que eu acabei de falar em 1 Samuel? Era um rei dos amalequitas, que tentava sempre oprimir o povo de Israel, sempre tentava oprimir o povo de Deus, sempre em constante batalha contra os judeus. A gente vê aqui, no capítulo 3 de Esther, que ressurge aqui um homem, junto aqui no reinado de Assuero, chamado Amã, Agagita também, o qual Deus tinha mandado exterminar lá atrás. E ele era exaltado aqui, irmãos, pelo rei Assuero. Assuero não sabia o que esse homem Amã queria fazer sobre esse reinado. Aleluia, tu és santo, Senhor. Oh Deus poderoso, tu és santo, Senhor. Então, irmãos, o rei Assuero colocou ele acima de todos os príncipes que estavam ali. E Amã gostou, porque ele ficou no lugar de posição de destaque. Muitas vezes, quantos de nós não querem ficar em posição de destaque, querem sobressair acima de muitas das coisas? Mas devemos aprender uma coisa: se nós não tivermos no agrado de Deus, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter fama, riqueza, nós podemos ter governantes nos apoiando, mas uma hora, irmãos, Deus vai fazer um rebuliço. Se a gente não tiver do agrado dele, Deus vem e abate nós, irmãos. Amã que estava se exaltando, irmãos, mas eu vou continuar com essa palavra. Você vai ver quem vai ser honrado nessa história, irmãos, porque para Deus não tem tamanho, porque para Deus não tem posição, porque para Deus não tem valor financeiro. Quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz, Ele exalta, Ele abate na hora que Ele quer, irmãos. Então você vai ver o fim dessa história, irmãos, o que Deus vai fazer, tamanha honra Deus vai trazer neste lugar, irmãos. Aleluia, tu és santo, Senhor, aleluia, aleluia, tu és santo, Senhor. No verso 2, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Irmãos, Amã tinha muita posição de destaque naquele reino. Quando ele chegava, olha o povo se curvava, olha o povo curvando perante um homem carne e osso como nós, perante um homem que se via a Deus falso, que se via a Deus estranho, irmãos. E muitas das vezes nós temos se prostrado perante homens, achando que eles têm poder para fazer algo aqui na terra, irmãos. Mas nós esquecemos que o autor de nossas vidas é Deus, e Ele que nós tem que ser adorado, Ele que tem que ser exaltado, Ele tem que nossas vidas nós temos que se prostrar perante a Ele. E
certo homem neste reino, que tinha levado como escravo também ali naquele lugar, e estava sentado na porta ali do palácio do rei, como um homem que não valia nada, como um andarilho. Ninguém o conhecia, não sabia de que região ele era. O homem chamado Mardoqueu, muitos conhecem também por Mordecai, irmãos. Então ele estava sentado ali naquele lugar, irmãos, aleluia. Mas ele era um dos únicos do reinado que ele não se prostrava perante o homem, que ele não obedecia a um homem o qual se via um Deus estranho. Às vezes você fica com medo, às vezes você fica oprimido, angustiado, porque muitas pessoas te cercam, o inimigo te cerca, né? As barreiras te cercam, a multidão te cerca te oprimindo, e talvez você está com medo, filho. Não tenha medo, Deus vai segurar na tua mão. Vai chegar um certo tempo que Ele vai te honrar, Ele vai mudar a tua história. Esse Mardoqueu, ele era diferente. Ele sim tinha coragem, irmãos. Ele não se prostrava perante Deus falso. Ele só se prostrava e adorava um Deus verdadeiro. Não importa quem seria que estava à altura lá, naquele momento que passava Amã. Se Amã passava muito, se dobrava os joelhos. Mas Mardoqueu não. Ele obedecia a palavra de Deus. Somente adorará ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Primeiro mandamento da palavra do Senhor: amar a Deus como suficiente da tua vida, o único autor da tua vida, como salvador da tua vida. Então assim, Mardoqueu fazia sem medo nenhum. Não devemos temer ao homem e sim a Deus, irmãos. Devemos ser temente a Deus, irmãos. Aleluia. E continuando essa história aqui, irmãos. Então os servos do rei estavam à porta do rei. Disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Era o mandato do rei Assuero. Rei Assuero, o qual ali dirigia um reinado cheio de judeus. E ele sabia bem da tradição de judeus, que adoravam um Deus verdadeiro. Mas mesmo assim ele mandava adorar Amã, general de exército, irmãos. E Mardoqueu não obedecia. Porém, o exército de Amã chegava perto, os soldados, e começou a criticar Mardoqueu, porque ele está transpassando esse mandato do rei, porque ele está quebrando esse protocolo do rei, essa lei que foi imposta pelo rei. Irmãos, nós sabemos que nos dias atuais vão ser dias difíceis, dias que realmente vão aparecer os verdadeiros cristãos, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que adoram, irmãos, independente, pode fazer o que for, qualquer lei que for. Se for uma lei, irmãos, para queimar a nossa Bíblia que está aqui, ó, a palavra de Deus a gente vai guardar no coração, para não pecar contra o nosso Deus. E muitas das vezes vamos ter que quebrar protocolos, pela lei que vão implantar, a lei de aborto, muitas leis terríveis que vão acontecer. E será que estamos preparados mesmo? Ou será que vamos nos entregar às mãos do inimigo, aquele opressor que quer ver nós ajoelhar perante a ele? Um inimigo, uma estátua que não faz nada por nós, uma estátua que não pode falar por nós, uma estátua que não deu a vida por nós, que não se entregou a nós, que não se sacrificou por nós, como este Deus verdadeiro, que deu seu único filho para nós. Então Mardoqueu não se prostrava. E ali os guardas ficaram furiosos. E no verso 4, irmãos, sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, ele não dava ouvido à voz do opressor, não. Muitas das vezes você fica apertado. Mas são tantas falações sobre mim, tantas acusações sobre mim. Muitas vezes eu tenho buscado a Deus, eu tenho ido na casa do Senhor, mas eu não aguento mais, Deus, eu vou desistir, Senhor. Eu não consigo mais, Senhor, não consigo caminhar. Oh Deus, tanta calúnia, tanta inveja, Senhor, provação, até no mesmo reino do que eu, Senhor. Muita gente me olha diferente, e eu cabisbaixo, Senhor, não consigo mais, Senhor. E até dentro da minha casa muitos levantam contra eu. E eu sei que eu sirvo um Deus verdadeiro. Levante a tua cabeça, meu filho. Se você serve um Deus Todo-Poderoso, você serve aquele que é dono do ouro e da prata. Você serve aquele que faz a montanha se mover, o céu tremer e o mar se abrir. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então Mardoqueu
ele ficava ali, irmãos, sempre confiante, porque ele sabia que Deus sustentava ele, irmãos. Aleluia. Tu és santo, Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. E Mardoqueu estava só na porta do palácio, estava sozinho nesta empreitada. Você acha que para ter um exército, o número de pessoas vai contar? Você acha que para você ser vencedor, você tem que ter multidão do seu lado? Olha Mardoqueu aí, o homem sozinho na porta lá do palácio, irmão. O homem que estava só perante a Deus, estava só no secreto, no anonimato, buscando a Deus. Ninguém sabia qual nação era o homem, mas eles começaram a saber que Mardoqueu era judeu. Começaram a entender porque aquele homem não se prostrava à estátua, porque ele servia um Deus de Israel. Mas, irmãos, Amã não conheceu ainda o Deus que Mardoqueu conheceu, porque se ele tivesse conhecido já antes, ele não teria afrontado. Muitos ainda estão te afrontando porque não conhecem o Deus que você serve, mas eles se tocam em você, eles vão ter que dar conta com Deus, porque Deus é que vai pôr a mão sobre eles, Deus é que vai te honrar. Não é nós com a nossa força do nosso braço, não é nós com força de multidão, mas sim um Deus todo poderoso, um Deus que faz acontecer, um Deus que faz milagre, irmãos. Aleluia. Tu és santo, Senhor, Deus poderoso, Deus tremendo. Tu és santo, Senhor, aleluia. Tu és santo, Senhor, aleluia. Oh Deus tremendo, Tu és santo, Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, em Josué capítulo 1 verso 9. Vamos pôr no telão aqui em nome de Jesus, aleluia. Em 1 Josué capítulo, versículo 9, 1 Josué. Olha o que Deus fala para você, meu filho, nessa noite. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mardoqueu, irmãos, estava longe da terra dele. Ele foi levado praticamente cativo. Irmãos, mas a palavra de Deus, o que ele fez? Ele guardou ela no coração, porque ele não espantava, ele não temia, e ele tinha um bom ânimo, porque ele sabia que na hora certa, Deus iria entrar na causa, iria entrar na peleja, iria mudar a situação daquele lugar, iria mudar o estado daquele lugar, iria honrar aquele povo, porque, irmãos, Mardoqueu era humilde, ele não queria honra só para ele, mas ele queria honra para todo o povo de Israel, ele queria honra para os judeus, para todo o povo dele. Então, irmãos, Deus ele vai te honrar, mas devemos ser humildes, devemos compreender que a partir da minha vida, que a partir das minhas orações, que a partir das minhas lutas e batalhas, das minhas provações, não somente eu vai ser abençoado, mas a unção de Deus que virá sobre a minha vida, ela vem abençoar toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha igreja, toda a minha cidade, por onde eu passar, será abençoado, irmãos, porque você está orando, porque você está buscando o Deus verdadeiro. Nós temos que ser assim, irmãos, como Mardoqueu, ele buscava para aquele povo naquele momento, porque ele viu que a visão daquele povo tinha fechado, estava uma cegueira espiritual naquele lugar, porque tinha muitas pessoas adorando Amã, aquele príncipe ali, general dos guardas, líder dos guardas, irmãos, aleluia. Tu és santo, Senhor, aleluia. Vamos ler aqui no capítulo 3, verso 6, aleluia. Tu és santo, Senhor. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, irmãos, em nome de Jesus, para mim não tomar muito tempo, mas Deus tem muita palavra para falar no teu coração nesta noite, aleluia. Aleluia, Tu és santo, Jesus, aleluia. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tu és santo, Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Porém, em seus olhos teve um pouco a pôr a mão sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu Amã, pois procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Tá vendo, irmãos? Amã, ele era falso, um coração maligno, de uma raiz maligna, parente do rei Agag, o qual Deus mandou exterminar há um certo tempo. Então ele estava levantando contra os judeus, contra aquele reino. Assuero não percebeu o que Amã estava tramando,
Mas para Deus, irmãos, o inimigo pode até tramar e cavar cova para nós e armar armadilhas. Mas para Deus nada fica em oculto, irmãos. Então quero falar para ti nesta noite. A armadilha que implantaram sobre a tua vida, aquela oferenda que o inimigo fez contra a tua vida, ela cai por terra hoje, nesta noite, porque Jesus está livrando. O que está em oculto hoje, Jesus está julgando por terra, em nome de Jesus, aleluia. Tu és santo, Jesus Cristo, aleluia. Tu és santo, Senhor, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tu és santo, Senhor, aleluia. Vamos ler no verso 10 aqui, em nome de Jesus, aleluia. Então tirou o rei o anel da mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, adversário dos judeus. Aí, outro versículo confirmando, irmãos, que ele era adversário dos judeus. E o que o rei fez, Assuero, pegou seu anel, a uma aliança, irmãos, que era forte, que era tremendo, e passou para Amã. Olha a tamanha confiança que o rei estava com este homem. E os judeus que fizeram? Muitas pessoas ficaram apavoradas. E agora, o que nós vamos fazer? Não tem mais solução, não tem mais jeito, irmãos. Pois até o rei deu toda a posse e autoridade para este homem exterminar judeus aqui neste palácio. Mas o rei não sabia que eram os judeus que ele estava tramando. Ele estava fazendo oculto, irmãos. Ele estava tramando algo. Mardoqueu ficou em silêncio, continuando orando e buscando de Deus, irmãos, aleluia. Tu és santo, Senhor. Então a aliança foi posta sobre a mão de Amã, irmãos, aleluia. Oh Deus poderoso, tu és santo, Senhor. Amã ficou-se exaltado ali, irmãos, neste momento, aleluia, porque ganhou uma aliança. E disse rei Amã: essa prata é te dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem pareceu aos teus olhos. Então clamaram os escrivães de reino, primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou se escrever aos príncipes do rei e governadores que havia sobre cada província, os principais de cada povo e cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, e escreveu e com o anel do rei se selou, aleluia. Irmãos, então Amã estava tramando aqui, irmãos. Amã pegou a aliança ali e já começou a espalhar decreto. Mas, irmãos, ele fez a aliança com o rei e ficou-se exaltado. Achou que poderia fazer de tudo. Ele pensou: agora eu posso, agora eu faço, porque não há ninguém mais do que eu, senão um rei aqui neste todo o reinado. Mas ele esqueceu, irmãos, que um servo de Deus, humilde, temente e fiel, que se não se prostrava, ele achou que o servo de Deus não tem aliança. O inimigo acha que nós não temos aliança, mas nós temos aliança com o nosso Deus. E Mardoqueu tinha uma aliança com Deus. A aliança dele não era com o homem que não podia fazer nada, que o homem que só fazia mover um braço ali, mover um soldado, mas Deus movia era o mundo inteiro ao seu favor, meu filho, porque Ele te ama, meu filho. Então Ele move céus e terra ao seu favor. Então Mardoqueu tinha aliança com esse Deus Todo-Poderoso. Amã não sabia tanta grandeza que Deus tinha sobre a vida de Amã, de Mardoqueu. Amã não sabia a grandeza que Deus era sobre a vida de Mardoqueu, a honra que Deus iria entregar sobre Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha aliança com Deus Todo-Poderoso, aleluia. Tu és santo, Senhor, aleluia. Então, irmãos, hoje é nesta noite que você tem que mudar a aliança que você está fazendo, que você tem que mudar os caminhos que você trilha, que você tem que mudar as suas escolhas, as suas amizades, para Deus te honrar. Você tem que ter um sacrifício, você tem que ter uma mentalidade mudada, transformada. Não deixe o inimigo te oprimir, não deixe ele te angustiar, não deixe as tuas amizades te levar para o buraco, não, meu filho. A aliança com o homem não presta, mas a aliança com Deus, ela é eterna e verdadeira, irmãos, ela nunca falha, aleluia. Então faça aliança com Ele nesta noite. Hoje Deus te chama para fazer uma aliança com Ele. Você quer ter honra, quer ser honrado? Faça uma aliança com esse Deus, você verá a glória de Deus na tua vida. Você verá Deus mudar a tua história, aleluia. Tu és santo, Senhor, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Senhor, aleluia. Vamos ler o capítulo 4 aqui, irmãos. Verso 3, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Capítulo 4, verso 3. E em todas as províncias, lavra do rei
e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar o seu cílio, porém, ele não a aceitou, irmãos, aleluia. Mardoqueu não aceitou o que a rainha tinha implantado para ele. Irmãos, sabe o que Mardoqueu fez? Ele vendo aquela situação, que o rei Assuero tinha dado honra a Amã pagou pessoas com ouro, para poder exterminar judeu, fazendo uma coisa escondida do rei. E Mardoqueu, ele não ficou chorando parado no tempo. Mardoqueu, irmãos, foi para o joelho, porque do joelho a vitória vem, irmãos, é com oração que a vitória vem. Ele se vestiu de pano de saco, e ele ficou na porta de novo do rei, do palácio, vestido de pano de saco. A rainha não aguentou o tamanho sofrimento de Mardoqueu, tamanha prova de Mardoqueu, mandou levar uma veste nova para ele tirar pano de saco. Mardoqueu falou: não, eu estou num propósito. Quando você está debaixo do propósito, não quebre esta aliança, não quebre esse propósito, siga nesse propósito, e Deus vai te honrar, vai mudar a tua situação. Irmãos, e através de Mardoqueu, que era só um, irmãos, apenas um, vestiu de pano de saco. Sabe o que aconteceu? Quando ele entrou na porta ali do palácio de pano de saco, os judeus começaram a saber das mortes. Olha o povo começando a acompanhar o homem que estava jejuando e orando e consagrando a vida a Deus. Olha os judeus levantando. Eu também levanto. Tem gente orando, eu também estou orando. Eu também estou seguindo. Eu também vou marchar. É hora de marchar também junto ao batalhão do exército de Deus. Agora Deus vai fazer vitória nesse lugar. Então aquele povo judeu começou a vestir também de pano de saco. Ali o cenário começou a mudar. Porque Deus já estava olhando que o povo já estava saindo daquela visão fechada. Uma visão que adorava estátuas. O povo começou a lembrar que Deus de Israel fazia milagre e entrava com providência sobre o rei. Então eles partiram para aquilo que Mardoqueu fez. Mardoqueu serviu de exemplo. Então devemos ser de exemplos, irmãos. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, no versículo 15, em nome de Jesus. Aleluia, Tu és santo, Senhor, aleluia. Aleluia, Tu és santo, Senhor, aleluia. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Os correios, pois, quer ver? 4:15, aleluia. Então disse Ester que tomasse e dizia a Mardoqueu: vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim. Olha o que a rainha fez, irmãos. A rainha estava olhando o sofrimento de Mardoqueu, pediu para enviar roupa, Mardoqueu rejeitou. Mardoqueu mudou o cativeiro daquele lugar. Até a rainha estava entrando no propósito do jejum e oração, irmãos. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Achai em Suzã, jejuai por mim, e não comeis nem bebei por 3 dias, nem dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Aleluia, não vou pôr muitos versículos para não ficar tarde, irmãos. Vou só resumir agora um pouco mais rápido. Então a Ester, rainha, começou a jejuar, começou a orar. Amã sempre tramando, destruindo um pouco dos judeus. Amã não sabia, mas a palavra de Deus que relata. Sabe quem era Mardoqueu? Este homem humilde, o qual não revelou sua origem, sendo judeu, foi revelado na palavra. Ester também veio da onde? Era judeu também de Israel, foi levada junto com Mardoqueu para este reino de Assuero, para reinar como rainha. E Mardoqueu era quem? Era primo de Ester. Mardoqueu era quem? Era pai biológico de Ester, porque ele pegou Ester, quando os pais de Ester morreu, Mardoqueu pegou ela para cuidar. É biológico que chama quando cuida? De criação, amém. Então ele pegou para criar Ester. Ester é uma filha para ele. E assim, quando os dois foram levados para o reino de Assuero, Assuero casou com Ester. Então praticamente Mardoqueu tinha um lugar de destaque no reino. Se ele tivesse revelado que ele era sogro do rei, provavelmente ele já estava na tribuna já há muito tempo. Então, irmãos, a gente não precisa acelerar o processo para nos exaltar. Amã queria ser exaltado. Ele não sabia que tinha um homem que era muito mais íntimo do rei do que ele, que era parentesco do rei. E hora nenhuma Mardoqueu se exaltou.
E Esther então se pôs de jejum e oração e falou: 3 dias, jejua 3 dias, que eu vou me apresentar perante o rei. Porque perante o rei não era de qualquer maneira. Se para um rei de qualquer maneira não é, e perante o nosso Deus, como vamos nos apresentar ao nosso Deus, que vai buscar a tua noiva, irmãos? Então em 3 dias, porque nesse dia que Esther estava jejuando, o cenário do rei era de morte, o cenário do lugar era de morte, daquele reinado era de morte de Assuero, porque iria exterminar os judeus. Mas após os 3 dias, irmãos, o cenário iria mudar. O cenário iria se transformar em vida com abundância, irmãos. Aleluia, tu és santo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Irmãos, e Esther foi conversar com o rei e falou para o rei fazer um banquete, preparar um banquete. E Amã ficou satisfeito da notícia, pois ele iria a um banquete maravilhoso com o rei. Ele já era líder, já tinha tudo na mão dele. Ele ficou satisfeito e feliz. E aí, irmãos, de noite, o rei perdeu o sono. Ele leu um livro chamado Crônicas, o qual falava que um homem, um tal Mardoqueu, tinha ouvido uns reis na porta do palácio. Falaram que iriam matar o rei, que iriam tramar algo contra o rei. E Mardoqueu antecipou e avisou a rainha Esther que iria acontecer. Então o rei, lendo esse livro, perdendo o sono à madrugada, lendo esse livro, falou: opa, peraí, não era para fazer nem banquete, era para ter aqui. Pois um homem me livrou das mãos da morte, um homem que está esquecido lá na porta do palácio. Muitas das vezes, irmãos, nós se encontramos esquecidos, mesmo a gente perseverando, mesmo a gente lutando e batalhando, na presença de Deus a gente se torna um esquecido. Mas vai chegar um tempo, irmãos, porque o nosso Deus, ele não dorme. O que ele promete, ele cumpre, irmãos. Ele é fiel para prometer aquilo, ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete, irmãos. Então na tua vida vai ser assim nesta noite. Então o rei ali viu Mardoqueu, que estava esquecido, que tinha abençoado a vida do rei. E Assuero então falou: o rei, vou ter que trazer esse homem, manda chamar Amã, porque Amã é príncipe, conhece todo mundo. Chamou Amã. Amã chegou perto do rei. O rei falou assim: Amã, que foi, rei? Tem um homem que fez algo por mim, e eu se agradei o meu coração desse homem, o que eu devo fazer para ele? Amã mais depressa respondeu. Amã pensou que era ele. O rei me pôs esse destaque, me deu aliança, fez tudo por mim, ele vai me abençoar novamente, ele vai me honrar novamente. Ele não sabia de nada. O secreto Deus trabalha, irmãos. Não se preocupe com nada, que no secreto Deus está trabalhando. Deus vai te honrar, é no secreto. É no secreto que Deus vai te enviar a resposta. É no secreto que Deus vai te dar a vitória, irmãos, aleluia. Então para você ser honrado, busque a Deus no secreto, você verá a face de Deus. Então, irmãos, ali o rei falou então com Naamã. Então o que fazer? Amã falou assim: pega a veste, põe nele a veste mais bonita que tiver na realeza. Cadê uma coroa de príncipe, a melhor coroa do reino? Pega a coroa, põe nele, põe o melhor sapato, pega o melhor cavalo e sai no reino anunciando que esse homem é honrado. Sai no reino todo anunciando. O homem estava na porta sendo humilhado pelos guardas, humilhado, triste ali, caluniado. Todo mundo apontava o dedo para ele, jogado como um cachorro. Mas no momento que Deus quis fazer a história mudar, Deus fez. Foi no coração do rei, mandou Amã falar com Mardoqueu a vir, pôs um cavalo, pôs uma coroa, pôs uma veste nova, e Mardoqueu saiu no reino alegre, dando glória a Deus. E o que Amã fazia? Amã, que queria matar o judeu, que confrontava ali, Mardoqueu teve que ir falando aqui, ó: este homem é honrado, este homem salvou a vida do rei, é este homem aqui, ó, este homem merece toda a honra aqui neste lugar, porque ele abençoou a vida do rei. Então a história inverteu, irmãos. Mas a história não para por aí. A história é grande, irmãos, me desculpe pelo horário, aleluia. Então, irmãos, fez tudo isso, e o povo judeu se alegrava na presença de Deus. Aquele exército que foi com Mardoqueu se alegrava ali, o coração saltitava, e viu tão grande Deus era sobre a vida de Mardoqueu. Então a gente tem que ter confiança para Deus nos honrar. E Mardoqueu teve confiança em Deus, e Deus honrou ele, irmãos. Então a partir deste momento, depois Deus fez, Deus preparou ali com Assuero um banquete, convidou Amã. E a rainha tinha se apresentado a Amã, a rainha Esther, a Amã junto com o rei Assuero. E a rainha não aguentou, falou para o rei: ó,
quem estava tramando contra os judeus, para matar os judeus? O rei perguntou, a rainha falou, infelizmente é Amã. Ele é um agagita, ele é do povo que era contra os judeus. O rei ficou impressionado de ver tamanha falsidade daquele homem. Mas, irmãos, você não sabe o que aconteceu na casa de Amã. Mardoqueu, irmãos, ele sempre buscava a presença, mas Amã, na casa dele, não buscava. E na palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a mulher tola, ela destrói a casa. Então, para Deus te honrar, seja sábia, mulher, seja sábio o homem, seja varão valoroso, né? Mulher de valor, irmãos, porque Amã, sempre vendo a Mardoqueu na porta do palácio, ele se enraivou, porque o nome dele, a palavra de origem é de raiva, de ira. Então Amã chegou na casa dele e falou, o rei vai dar um banquete. E a mulher dele falou assim, ah não, você vai ficar com raiva por causa disso? Pega logo e faz uma forca para esse tal Mardoqueu. Faz uma forca, prepara uma forca para matar ele. Você nunca mais vai ver na porta do templo, e amanhã o rei já faz um banquete para você. Então Amã falou assim, faz uma forca. Escutou a palavra da mulher, que não era sábia para edificar a casa. Então fez uma forca. E nesse banquete, como a Esther falou, com Assuero, o que Amã tinha tramado, rei Assuero falou com Amã, Amã, não tem mais escapatória para você. E mandou chamar os guardas, recolheu Amã. A rainha ficou entristecida de ver aqui, mas a própria sepultura foi feita pela mulher de Amã. Foi cavada a sepultura, irmãos, para a mulher de Amã. Então devemos compreender nesta palavra que Deus, ele abate o que ele quer, né? E ele levanta na hora que ele quer. E a partir deste momento, aquele Amã, ele foi enfocado ali, né, nessa forca. Perdeu a vida dele, já era tarde para ele se arrepender. Ele até chegou a se prostrar no rei, não, rei, eu não posso. Mas tamanhas pessoas, o qual ele matou, todo o povo judeu, tantas pessoas que ele matou, inocentes. E depois, irmãos, o rei falou, agora traz Mardoqueu aí. Mardoqueu veio à presença do rei. O rei falou assim, está aqui a aliança, ó. É sua, Mardoqueu, agora você vai aqui, ó, reinar comigo aqui neste reino. Agora você vai abençoar as famílias que também vai abençoar os judeus, vai estar comigo, porque você serve um Deus verdadeiro, você serve um Deus de destaque, aleluia, um Deus que faz tudo acontecer em nossas vidas. Irmãos, então para chegar onde nós chegamos nesta noite, para chegar a esta igreja abençoada, o qual chegou nesta noite, Rolim de Moura, quando cresceu, irmãos, como ela tinha, irmãos, ela tinha uma cobertura espiritual, assim como foi de jejum e oração, foi debaixo de oração, foi de jejum e oração, foi com o joelho dobrado para Deus dar vitória. E a partir do pastor Manuel, o homem abençoado, pai do pastor Joás, irmãos, ali foi crescendo, foi ficando cada vez mais irmãos na presença de Deus. E acredito que esse exército marchou, esse exército orou e buscou. Surgiram muitas calúnias, muitas afrontas, mas o servo de Deus, um homem honrado como o nosso pastor Manuel, ele seguiu adiante. Ele foi perseverando, ele foi batalhando para Cristo, e Cristo honrou ele. Então assim na vida de Mardoqueu, irmãos, Deus abençoou ele também, e ele honrou a ele, honrou aquele lugar, e o cenário que era de morte, Deus fez gerar a vida naquele lugar, Deus fez transformar aquele lugar em bênção. Deus honrou este homem, irmãos. Irmãos, essa palavra é forte, olha o louvor aí, pode soltar o louvor em nome de Jesus. Irmãos, eu chorei 3 dias, entendendo essa palavra de Deus, o tamanho honra que Deus fez para o homem, que estava caído e levantou ele. Então hoje Deus pode fazer para você também este milagre acontecendo na tua vida. Talvez você se encontre caído nesta noite, talvez você se encontre humilhado, angustiado, entristecido, mas é hoje que Deus te levanta, é hoje que Deus te pega pela mão e te faz vencedor, irmãos, aleluia, tu és santo, Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, eu convido a igreja a ficar de pé e escutar este louvor, aleluia, tu és santo, Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, aleluia. Agora vai, levanta a mão para cima, levanta meu filho, levanta sua mão aí, levanta.